O despertar diário do paciente neurocrítico é muito importante. Por qual motivo? Principalmente ali, passando aquela fase aguda, resolvendo a questão neurológica dele, se ele fez um tratamento conservador, se ele fez uma neurocirurgia, ok. O despertar diário vai facilitar a gente avaliar dia a dia o nível de consciência desse paciente. Independente se ele tem um nível de consciência bom ou não, o despertar diário também facilita a gente fazer o treinamento muscular respiratório desse doente, estimular que ele ventile em PSV, por exemplo, ou que ele entre na máquina e faça ciclos assistos controlados. E aí a gente estimula o drive desse doente, bem como a ação muscular respiratória desse doente, facilitando o desmame e uma futura extubação desse doente. Então, assim, como é que você pode estimular a participação do doente na máquina? Você pode reduzir a frequência mandatória, se ele tiver em PCV ou VCV. Você pode reduzir a frequência mandatória. E aí ele vai acumular um pouquinho mais de CO2, né? Do que ele estava ventilando ali no repouso dele. E aí, na hora que você reduz, então, essa frequência mandatória, esse acúmulo um pouquinho maior de CO2 estimula o centro respiratório e ele começa a entrar e fazer ciclos assim controlados, numa frequência no qual seria ideal ali para ele, de acordo com a demanda ventilatória dele, mantendo um agaso equilibrado, né? Então, assim, é uma estratégia. Eu gosto muito dessa estratégia, particularmente, por qual motivo? Porque você pode diminuir pressão, se você tiver pressão, ou diminuir volume, com o mesmo raciocínio, o CO2 cai e ele começa a entrar em ciclos assistos controlados, porém, se você dá pouca pressão ou pouco volume, dependendo ali, lógico que você vai ter que avaliar caso a caso, pode ser que o paciente fique desconfortável e assincrônico, mas é uma opção também, principalmente se você estiver dando pressão acima do que seria necessário e volume acima do que seria necessário. Então, você tem essa opção também, diminuir pressão e ou volume, certo? Então, reduzir frequência, reduzir pressão e volume. E você tem a opção também, juntamente com o despertar diário ali, de passar esse paciente direto para a PSV. É claro que você tem que monitorar o tempo de apneia dele, saturação, hemodinâmica. E aí, rapidamente, muitos dos pacientes começam simplesmente a entrar na máquina. E aí você consegue manter um PSV desse paciente. Se ele vai ter nível de consciência ou não para estubar hoje, amanhã ou daqui, sei lá quantos dias, já é uma outra situação que tem que ser avaliada, ok? Mas são estratégias que a gente utiliza para estimular a participação desse doente e favorecer a fase de desmame dele da ventilação mecânica.